A paz do Senhor Jesus, aos nossos seminaristas do IBBC, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico. Estamos trabalhando a apostila de número 5, a matéria é Vida Cristã. Nós paramos na página 74, retomamos na mesma página 74, dando sequência ao estudo. Dessa forma, é necessário calar a nossa consciência, demonstrando a ela o valor que Deus dá ao sangue e, ainda mais, que cremos nessa avaliação. Temos que crer que o sangue é precioso para Deus porque Ele assim o diz. Em 1 Pedro 1, do 18 ao 19, diz assim o texto: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Assim, devemos ter nossa consciência purificada pelo sangue. Não importa os nossos sentimentos, se nossos sentimentos dizem o contrário. Se confessarmos o nosso pecado, pondo-o na luz, temos que crer que o sangue de Cristo já atuou e que não precisamos confessar reiteradas vezes até nossos sentimentos avaliarem se estamos ou não perdoados. O sangue, nós estamos na lição 3, tópico 1.3. O sangue vence as acusações de Satanás. Em face do que temos dito, podemos agora voltar-nos para encarar o inimigo, porque há outro aspecto do sangue que diz respeito a Satanás. A Bíblia diz que ele é acusador dos irmãos, Apocalipse 12, 10. E o nosso Senhor o enfrenta como tal em seu ministério de sumo sacerdote pelo seu próprio sangue, Hebreus 9, 12. Como é, então, que o sangue opera contra Satanás? Colocando Deus ao lado do homem. Com a queda, foi introduzido no homem algo que impedia Deus de moralmente defender o homem. Em nossos pecados diante de Deus, que não eram os nossos pecados diante de Deus, que não permitiam que Deus pudesse estar ao nosso lado contra Satanás. Mas o sangue removeu essa barreira. Nós agora estamos certos com Deus, e com Deus ao nosso lado podemos encarar Satanás sem tremor. 2. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 7. Não é todo pecado no seu sentido geral, é cada pecado, um por um. Deus está na luz e, à medida que andamos na luz, tudo fica exposto e patente perante a ela, de modo que Deus pode ver tudo. E nessas condições o sangue nos purifica de todo pecado. Com os pecados perdoados, não há acusação de Satanás que prevaleça. É este o fundamento que nos firmamos. Nunca devemos procurar estar limpos diante de Deus, de nossa consciência, e vencer acusações de Satanás, tendo por base a nossa boa conduta e sim confiando no sangue. Que possamos ver mais do valor do precioso sangue de Cristo aos olhos de Deus, pois assim venceremos até o final. A palavra em Apocalipse 12, 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram mais as suas vidas até a morte. A cruz de Cristo. Vimos, pois, que o sangue trata objetivamente com os nossos pecados. Porém, notamos que isso não basta para caminharmos em rumo ao propósito de Deus. Só com o sangue continuaríamos a pecar e confessar, pecar e confessar, pecar e confessar indefinidamente. Por isso é necessário que não só os nossos pecados sejam tratados, mas o pecador seja tratado. É aí que entra a cruz de Cristo. Não somos pecadores porque cometemos pecados, e sim, pecamos por sermos pecadores. É mais por constituição do que por ação. Há pecadores maus e pecadores bons, pecadores morais e pecadores corruptos,
mas todos são igualmente pecadores. O problema não está no que fazemos, mas no que nós somos. A cruz nos liberta daquilo que somos, como ela atua. Há 4 condições ou passos que precisamos entender claramente. 1. Sabendo. 2. Considerando-nos. 3. Oferecendo-nos a Deus. 4. Andando em espírito. Vamos ver cada um deles na sua ordem. 1. Sabendo. Sabendo que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Em primeiro lugar, precisamos saber que fomos crucificados com Cristo, e para isso responderemos as seguintes perguntas. Quem foi crucificado? Quando fomos crucificados? Resposta 1. Quem foi crucificado? Há muita confusão a esse respeito, pois alguns confundem o pecado com o velho homem, com o ego e etc. Precisamos saber quem é o alvo da crucificação. A palavra de Deus diz que o pecado habita em nós, Romanos 7,20. Paulo fala isso no tempo presente, demonstrando que ele, mesmo sendo um discípulo, tinha o pecado. Dessa forma, por eliminação, vemos que o pecado não é crucificado. Quem então é crucificado? É o empregado do pecado que é crucificado, e esse empregado é o velho homem. O próprio texto diz isso, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, no versículo 6. E ainda, para que o corpo do pecado fosse desfeito, versículo 6b, veja que o alvo não é o pecado como o princípio ativo produtor de pecados, e sim o servo do pecado, que é o velho homem. O que é o velho homem? Quando não conhecíamos o Senhor, não nos preocupávamos se estávamos agradando ou não a Deus. Não fazia para nós a menor diferença se o que fazíamos agradava ou ofendia a Deus. Esse é o velho homem em quem o pecado tinha toda a liberdade de agir. Esse é o alvo da crucificação. 2. Quando fomos crucificados? Resposta 2. Esse ponto é chave para alicerçarmos nossa fé no Senhor. Primeiramente, precisamos entender que a cruz é um instrumento de morte. Ninguém sai vivo da cruz. Quando se passa pela cruz, se tem certeza que tal pessoa jamais viverá. O versículo diz que fomos crucificados e não queremos, e não que seremos crucificados. Assim já passamos, já sabemos que pela palavra foi no passado. Porém, quando foi no passado? No mesmo capítulo de Romanos diz: ou porventura ignorais que todos quantos foram batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo da morte. Fomos mortos no batismo. A cruz é um instrumento de morte e ela operou no batismo. Não podemos deixar de saber disso. Esse foi um momento crucial de nossa vida com Deus. Por isso, não podemos deixar de encarar com seriedade. Muitos, por não saberem disso, ficam pedindo continuamente para que Deus os coloque na cruz. Objetivamente, isso já aconteceu. Nosso velho homem foi crucificado para que andemos nós também em novidade de vida. Considerando-se. Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Veja que estamos seguindo a ordem natural do capítulo 6 de Romanos, onde vemos que primeiro precisamos saber para depois considerarmos. Infelizmente, quando se trata desse assunto, a ênfase é no considerar, sem ver que há uma ordem no texto: primeiro saber, depois considerar. Não adianta ficarmos declarando para nós mesmos que estamos crucificados se não soubermos que isso já aconteceu. Considerar-se não é isso. O que é então considerar? Considerar, no grego, é atribuir, imputar, dando a ideia de fazer as contas. Portanto,
entendemos que de maneira exata não precisamos só saber, mas temos que tomar uma atitude. E essa atitude é de considerar que a nossa inclusão na crucificação de Jesus é um fato verdadeiro. Nunca olhar para nós mesmos, mas para o que Cristo fez por nós em nossa inclusão nele. E B, ter fé prática. Aplicar o que sabemos acerca da nossa crucificação, crendo diariamente nisso e não dando ouvidos aos sussurros acusadores do diabo. Vamos sempre lembrar que não estamos lidando com promessas e sim com fatos. As promessas de Deus nos são reveladas pelo Espírito, a fim de que nos apropriemos delas. Os fatos, porém, permanecem fatos, quer creiamos neles ou não. Qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus deve ser considerada mentira do diabo. 3. Apresentando-nos. Não reine, portanto, pecado em nosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como revividos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora, na mesma sequência do capítulo 6 de Romanos, estamos no terceiro passo, que é apresentar-nos. Quando realmente sabemos que fomos crucificados com Ele, Ele então espontaneamente me considera morto. Então, espontaneamente eu me considero morto. E quando sei que ressuscitei com Ele entre os mortos, então me considero vivo para Deus em Cristo Jesus. Quando chegamos então a esse ponto, podemos então apresentar os nossos membros como instrumento de justiça. Deus não aceita a consagração da velha natureza. Nada que venha de Adão é aceitável a Deus. Porém, agora temos outra natureza, e é essa que eu apresento a Deus como ressurreta dentre os mortos. O que é basicamente apresentar-nos? A. Ser separado para o Senhor. Quando algo era consagrado no Antigo Testamento, não podia mais ser usado para nada a não ser para o Senhor. Nossas mãos não nos pertencem. Nossos pés não podem andar para onde eu quero, porque não são meus, são instrumentos de justiça. B. Pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Romanos 6,19. Apresentar-se é a verdadeira santificação no sentido objetivo. Deve ser um ato inicial, fundamental, feito na porta. Depois, dia a dia, devemos prosseguir, dando-nos a Ele, sem nos queixar do uso que Ele faz de nós, mas aceitando com grato louvor, mesmo aquilo contra o qual a carne se revolta. Esse é o caminho da cruz. Vamos então ter essa atitude diária e oferecer-nos a Deus como ressurretos dentre os mortos. O andar no Espírito, lição 3.3. Lição 3, tópico 3. O andar no Espírito. Porquanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vamos entrar agora no que é o quarto passo,
Por isso devemos entender alguns pontos importantes. Nós encerramos a página 78, entramos na página 79, a lição 3, o tópico 3.1. As duas leis espirituais. Antes de prosseguirmos, é importante sabermos o que é lei. A rigor, uma lei, uma generalização examinada até que se prove que não há exceção, é alguma coisa que ocorre repetidamente e, ao acontecer, é sempre de maneira já observada. Podemos ilustrar esse princípio por meio da lei da gravidade, que a maioria conhece. Se cair um lenço em São Paulo, cairá no chão. É um efeito da gravidade. O mesmo acontecerá em Santa Catarina, Manaus ou em qualquer lugar do globo. Assim se manifesta a lei da gravidade. Assim como existem leis naturais, existem leis espirituais. Em Romanos, vemos claramente duas leis espirituais. Vamos examinar cada uma delas. A primeira, a lei do pecado e da morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Há uma lei espiritual operando dentro de nós que, assim como a lei da gravidade, nos empurra para baixo. Essa lei nos empurra para o pecado. Paulo descreveu essa lei baseando em sua própria experiência. Quando ele, lá em Romanos, capítulo 7, do 19 ao 23, ele trata da questão conforme seguir. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso faço. E se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, e já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Veja que ele declara no tempo presente, quando ele já estava com o Senhor, que nele não habitava bem algum. Essa lei está em nós, nos foi herdada pela queda. Enquanto achamos que podemos ou que temos algo que seja útil a Deus, contrariamos o que a palavra diz. Iremos nos esforçar para subir, porém a queda será iminente. Ficamos uma quinzena nas alturas, e depois nos cansamos e caímos de novo. Não podemos ignorar essa lei. A cruz nos livrou do homem do pecado, do velho homem, mas não eliminou de dentro de nós a lei do pecado. Se alguém faz um comentário desagradável a nosso respeito, imediatamente algo dentro de nós borbulha. Mas se, quando diferentes pessoas fazem observações ásperas a nosso respeito, a mesma coisa se agita e perturba o nosso íntimo. Então descobrimos uma lei interior, a lei do pecado. Como podemos eliminar a lei da gravidade? Em verdade, não podemos eliminá-la, mas podemos anular o seu efeito com outra lei superior. Nós encerramos a página 79, entramos na página 80, a lei do Espírito da vida. Diz assim o texto. Primeiro, Romanos 8:2, o apóstolo Paulo diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Assim, como existe a lei da gravidade, existe outra lei que consegue sobrepujar esta. Um exemplo dessa lei são os aviões. Veja
quantas toneladas de metal amontoados em um só corpo o avião consegue voar a plena altura. Parece difícil acreditar que ele consiga alçar voo e permanecer no ar por tanto tempo. Vemos que existe outra lei atuando sobre o avião, a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica mantém o avião no ar. Mas, espere, onde foi parar a lei da gravidade? Ela continua, porém há uma lei superior a ela que faz com que o avião permaneça no ar. Se porventura o avião perder qualquer característica importante para que a lei da aerodinâmica atue nele, como por exemplo perder uma asa, ele vai começar a cair, provando que a lei da gravidade continua operando. Nós vamos parar aqui, já na página de número 80, e nós prosseguimos no próximo vídeo na mesma página. Tá? Deus abençoe, uma boa aula, façam as recapitulações.